Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast Café. Estamos aqui de volta no seu podcast, a sua resenha recheada de entretenimento, bom humor, informação. Estou aqui hoje, Renato Braz, Fernando aqui comigo de novo, Fala né, aí, Fernando? pessoal, tranquilo? Mais uma, né, Renato? Mais uma. A entrevista foi tão boa, basicamente a resenha, que o pessoal voltou. Aliás, nem saiu, né? Só voltou. Eles trocaram de lugar, mas o Lucas continua. Fizemos só algumas alterações posicionais aqui, mas estamos aqui novamente, né? Tem muito conteúdo, né? Tem muita coisa para falar. Vamos começar? Pelo Vambora. menos tem um convidado novo. Sim, não teve aqui. Se apresenta Estamos logo. novamente com a galera do Cria Outside. É isso. Certo? Boa. Lucas esteve com a gente aqui na outra entrevista. Josué está aqui com a gente agora. Fala, Sejam galera, bem-vindos. muito prazer. Mais um Obrigado, episódio. tá, gente? Fique à vontade. Se apresenta aí pra galera. O Lucas já falou da outra O Lucas vez. já falou. Sou Josué, tá? Entrei recentemente agora pra Cria, pra Outside, como a gente chama, e tenho certeza que esse podcast vai ser muito top. Vai ser muito legal. Rafael saiu daqui, tá ali. Foi tomar um cafezinho. Vocês conseguiram ouvir o risinho dele? É ele, né? Falantes ao mesmo tempo, senão o podcast não acaba. Não, é bom que você fala baixo, a gente, né, tá tranquilo. Exato, Não vou falar nem do riso, né? exato. É, papá de eleito assim. Só... Vamos lá, galera. Da última vez a gente falou um pouco mais sobre a história da Outside. Isso. Alguns exemplos, histórias que já aconteceram e tudo mais. Hoje a gente definiu que a gente ia trazer um tema que a gente acha importante, né? Tema de marca. Sim. Como... Vai lá. Desculpa, pode Não, falar, fica à vontade, fica à vontade. Eu entrei na Cria Outside justamente por isso. Como o Lucas, vocês citaram no episódio anterior. Quem não Que viu... acabou de acontecer. Quem não viu, quem É não bom viu, frisar. vai lá, confere que tá muito legal. E falaram da Pizzas, né? Foi onde eu conheci o Lucas através da Pizzas. E hoje eu gerencio a Pizzas ali, tô ali de frente da marca, ali junto. A gente tá ali direto todo dia, acompanhando o crescimento da marca. Então acredito que a gente tem muito assunto para falar sobre marca. Sobre como a gente pode fortalecer teu brand, fortalecer tua comunicação. Porque a gente pensa que não, mas uma capinha de celular, uma foto do celular, isso é marca. Isso identifica o teu valor. Isso faz como você vai ser visto. Por exemplo, você tá com a camisa do café. Uhum. Mas se você não tivesse com a camisa do café, isso também transmite algo. Tudo isso transmite. Por exemplo, a primeira impressão que eu tive é que você gosta tanto da sua empresa, você se identifica tanto com ela que você veste a camisa dela. Literalmente, né? Então você traz confiança pra quem tá com você. Uhum. Pô, vou vir aqui no podcast, mas pô, olha lá, os caras vestem a camisa deles. Então, confiar nesse podcast, eu confiar nessa empresa, vou confiar no trabalho que tá sendo feito. Assim, o simples gesto de botar uma camisa, às vezes foi a que você, vou com essa, foi a primeira que tu viu. Mas isso, através do marketing, tudo isso faz parte de uma comunicação, tudo isso estrategicamente é o que a gente traz para poder alcançar os resultados relevantes. O fator número 1 para começar uma marca, que a gente fala de identificação, marca, humanizar de repente, mas qual o fator principal para começar uma marca, além de pesquisa que se faz, quantitativa, qualitativa, enfim, qual você acha que é você acha o que é primordial para iniciar uma marca? Bom, É difícil, né? Muitas Não, variações, não. talvez. não, eu enxergo a marca muito pelo lado do empreendedor. Então, por exemplo, Como ele vê o produto. exato, Entendi. como ele vê e quem ele é. Tá, Eu acho que esse vai ser o principal caminho. entendi. O Lucas até pode concordar comigo ou não. Até. O Lucas pode concordar, né, Lucas? Ou não. Você está autorizado? É autorizado. Falando assim, A não, gente não, se vê ok. pouco porque assim que se vê todo dia a gente discorda muito. Então, Aham. assim, em questão da marca, até o que a gente já iniciou falando da outra vez e que a gente iniciou agora, é o seguinte, o empreendedor ele tem que ser apaixonado por que ele faz. Então, quando ele vai começar a marca dele, até sobre questão de escolher cliente, que hoje no primeiro a gente falou muito sobre a nossa estratégia para conquistar cliente e quantos e quais a gente trouxe até aqui e quais a gente tem até hoje. Identificação de público, né? Isso. Mas a gente até escolhe o tipo de cliente que a gente quer manter na nossa carta hoje, por quê? Primeiro, o empreendedor tem que ser apaixonado pela marca dele, pelo que ele faz. Tem cliente que, por exemplo, o cara tem vários negócios e ele tem mais um negócio que, vamos transformar isso aqui numa marca. Tipo, o cara, ele é dono de uma confeitaria, por exemplo, é muito forte na confeitaria,
Mas ele fala, não, também quero fazer algo relacionado a carros. Só que eu não vou estar lá, não. Eu vou colocar um dinheiro ali, você pode botar ali, por exemplo, pintura de carros. Só que o ramo dele é confeitaria. Então o cara não vai estar apaixonado naquilo dali. Então para ele, se a gente falar, cara, você precisa investir na tua marca, é o teu logo, a gente precisa pensar realmente o que ele vai transmitir, quem é seu público. Às vezes o próprio dono não vai querer investir tanto na marca, porque para ele é só mais um negócio. Então, como o José falou que o principal na marca é o empreendedor de início, para começar isso, é ele entender, eu sou apaixonado por isso, eu vou me dedicar nisso daqui. Aí a gente entra. Que é, como eu até falei em relação ao tráfego, né? Muita gente fala, não, eu trabalho com isso daqui, mas tem um outro negócio ali, se você fizer um tráfego, vende para mim. Dá para vender, mas a gente precisa arrumar a casa primeiro. E tem coisa que dá trabalho, precisa repaginar algumas coisas. Tem cliente que a gente pegou recentemente, que a gente teve que fazer o rebranding praticamente inteiro dele. Trocar logo, trocar fachada da loja, trocar panfleto, trocar cores que ele usava. E o cliente topou e falou, eu quero que vocês realmente façam o que é necessário. Porque ele é apaixonado pelo negócio e ele quer ver aquilo mudando. Agora tem gente que a gente fala, beleza, vamos tratar a sua marca que está iniciando. Precisa mudar isso, precisa mudar isso. Não, mas vai ter que mudar a fachada. E a camisa dos funcionários, vou ter que mudar a camisa. O cliente mudou. Ele contratou uma identidade visual do zero, a gente desenvolveu a identidade visual junto com a marca. Então, para iniciar a marca, primeiro a gente precisa entender, é um negócio principal do cliente ou é um negócio secundário? E de repente, se for secundário, o que a gente apresentar ele não vai topar fazer. Exato. Então, acho que de início é entender isso. Qual o grau de importância que o cliente dá para a marca dele. Então, assim, a questão a maneira como vocês vão desenvolver o trabalho vai depender muito mais dele Exatamente. do que propriamente de vocês, digamos assim. Isso, exatamente. Exato, porque assim, por exemplo, Complexidade, tem muita complexidade nisso aí também, né? eu vou dar um exemplo de uma hamburgueria da minha cidade. Tá? Pra quem não sabe, eu sou de Queimados. Aham. Assim, eu gosto. Já toma uma força, já. Eu gosto, é uma cidade pequena, tá Não, em não brinca construção, com mas ele, eu não. gosto da cidade. Não, mas assim, Passaporte tá em dia, querido, tá tudo bem. não, assim, existe uma hamburgueria que eu lembro que quando eu tinha 5 anos, era na esquina da minha casa, meus pais saíam da igreja, iam lá e compravam, era um trailerzinho, era aquele podrão, o famoso podrão que a gente comia. Eu tenho 23. Tá no mesmo lugar, deixou de ser trailer, abriu agora uma lanchonete, tem um espaçozinho. Só que, por exemplo, tu vai conversar com outras pessoas, todo mundo conhece aquela hamburgueria, todo mundo conhece o hambúrguer de lá. Só que tu vai conversar com eles e falar assim, qual é o melhor hambúrguer de Queimados? Ele não vai ser citado. Por quê? Porque ele é um hambúrguer normal, obviamente ele tem, a maionese dele é surreal, é a melhor maionese da cidade, mas ele é um normal. Então, por exemplo, não tem um diferencial. Ele Não manteve, tem uma... Desculpa, ele manteve o conceito da marca, mas não gerou um diferencial para gerar mais Ele não credibilidade. gerou uma marca. Ele tem um Ele tem o produto. conceito Uma do marca, produto. Ele tem um produto. Ele não tem um Ele tem um produto. produto. Que a marca ela permanece e gera um conceito, é isso? Exato. Aí, por Entendi. exemplo, você cria diversas hamburguerias, por exemplo, aí que entra a situação. Se eu tô consolidado há mais de 20 anos no local, porque antes de eu nascer ele já tava lá. Sim. Mais de 20 anos. Passa domingo, passa sábado, passa terça, tá lotado. Gerou uma marca. Só que é o seguinte, entra uma outra hamburgueria e leva metade dos clientes dele. E essa tem marca. E Não, é uma possibilidade. Não, Se entrar uma leva, outra, tá falando. leva, Poderia como, por acontecer, exemplo, possivelmente. como por exemplo já aconteceu. Hoje tem um Bob's lá. Né? Hoje tem um Bob's lá, mas, por exemplo, a minha noiva ela gosta muito de um outro hambúrguer que surgiu recentemente. Que tá tão lotado quanto. E ele foi esvaziando. Hoje ele se mantém. Mas ele já teve muito mais forte. Só que ele não construiu uma marca. Eu gosto muito de uma fala do Galileu, que ele fala o seguinte. Se eu pegar um shampoo, botar uma cor azul e uma cor vermelha, qual você leva? Eu levaria o faz. azul. Por cor eu levaria, mas sendo shampoo. Agora qual se eu diferença que me botar causa? Head and Shoulders, seda. Mas Aí o show pesa. porque a gente quer ser igual o Cristiano Ronaldo. É, pô. Então a gente é, vai usar. Aí pesa. Por mais que ele não use, né? Tá apresentando. clean, ou então, por exemplo, um azul e um branco, Head and Shoulder clear. Aí pesa. Pesa. Por quê? Porque tem a marca por trás. Tem a marca por trás. Eu Por exemplo, levaria a cor porque é cor de preferência, mas os shampoos são os mesmos. É porque são Exato. preferência de cor. agora, quando eu boto a logo, quando eu boto a marca, isso é o que o brand faz. Isso é o que faz você se diferenciar. Isso é o que faz você olhar e falar assim, pô, não, eu quero essa camisa da Nike. Ah, mas da Adidas é igual. Não, mas eu quero a Nike. Porque a galera que eu sigo usa Nike, quem
Eu gosto da Nike. Você gera assim, essa conexão com o consumidor. Você gera isso. Então é isso que o brand e a gestão de marca faz. Se o empresário não levar, pô, esse negócio aqui pra mim é tão importante quanto, vai ser igual a hamburgueria Las Queimadas, vai ser a mesma coisa. Só mais um que tá ali existindo. Existindo. Agora, quando eu falo assim, olha, quer ser único aqui na cidade, quer ser único em Caxias, quer ser único no Rio, você tem que investir tanto. Teu brand vai ser consolidado. Tua marca vai ser consolidada. Opa, esse dinheiro aí eu não quero investir, não. Aí é onde a gente sente o que o empresário quer. Uhum. Por isso que a gente falou, agora vai muito do empresário. Qual é o sonho do cara? É o que o cara quer fazer? É o caminho dele? Pô, é. Aí a gente vai entender quem é o cara pra saber o diferencial dele. E aí a Entendi. gente... O cara Vai tem dentro. eficiência, mas não tem a marca que consolida ele com essa eficiência. Isso. Exatamente. Entendi. E a gente pega muita, por exemplo, existe muita lanchonete, falando de ramo de food, né? É. Lanchonete, pizzaria, hamburgueria, restaurantes que tem uma comida maravilhosa. Às vezes a gente vai na Tia Neide ali do lado. A comida dela é muito boa. A famosa comida caseira, né? Exato. Aquela Exatamente. comida caseira é muito boa, só que não tem marca. E hoje Tem em uma dia tudo é identidade, instagramável, né? Hoje em dia restaurante, tudo tem que ser instagramável. Então tem restaurante que a comida nem é tão boa. Mas o Mas ele- ambiente é bonito, é Fatura 4 instagramável, vezes mais. fatura 4 vezes Por mais. falta de conhecimento também, né, Renata? Às vezes a senhorinha, por falta de conhecimento, tá lá, ela não sabe o quanto ela pode progredir financeiramente, porque ela já tem o produto. Só que Exato. ela não tem noção. Falta de ignorância do conhecimento que ela deveria ter, o que alguém deveria ter falado com ela. Exato. E aí, por exemplo, vamos falar de brand aqui. Hum. No episódio anterior, citaram que eu gosto muito do McDonald's. Nem cabia bonito isso no episódio anterior, nós vimos que o João gostava de. Bota um flashback. Há meia hora atrás, É, a minha hora atrás. falaram que eu gostava muito de McDonald's. De fato, eu amo o McDonald's. Só que é o seguinte, o Mac, eu tava até vendo um episódio do João falando que o João era o CMO do Falei McDonald's. João sem querer. Né? O João era o CMO do Mac. Ele falou que ele poderia vender feijoada no McDonald's, se ele quisesse. Porque a franquia Mac permite. Ele vendeu a comida exclusiva de cada país. Uhum. Quem é do Japão quiser botar comida japonesa, Sushi. pode. E tem vários países que têm comidas tradicionais do McDonald's. Exato. E aí o que ele falou? Eu não quero ser conhecido como isso. Eu quero ser conhecido como a comida mais rápida que existe. Brasil. Fast food. Fast food. E hoje, se você quiser, tá na Dutra, tá ali. Linha vermelha, porque linha vermelha não tem nada ali pra parar, né? É, não. Mas assim, você tá querendo parar em algum lugar. McDonald's, tu vou ali. Drive-thru, pá. Rapidinho. É rápido. Virou referência. Tá na estrada, vamos parar pra comer. Vamos ali que eu sei que tem. É referência, né? É. É muito louco. Não, e é o hambúrguer do Mac, é o Mac. hambúrguer do Max daí. É a batata do Mac. Ele se identificou no produto deles, que são bons, mas existem produtos melhores. Mas são muito bons. A batata não existe igual, não. Sendo sincero aqui. Mas, Suspeito, mas tá valendo. mas existe. Só que assim, o brand deles são tão forte que pode ter um BK do lado, o McDonald's tá cheio. É verdade. Porque ultimamente em vários lugares, aqui na 25 mesmo, abriram Eu o falei Burger com ele King do lado do disso. McDonald's. Mas o McDonald's sempre tá cheio. Uhum. É Ah, incrível. E é idêntico, né? Os dois É a drives são mesma idênticos. coisa do lado, mas sempre tá cheio o McDonald's. Ah, mas o BK é tão forte. Tá beleza, mas o Mac vai estar cheio. Impressionante isso. Porque aí é onde a gente entra. A marca se consolida. A gente brinca, mas, por exemplo, por que você compra Galaxy? Por que você compra iPhone? Por que você compra caneca de tal marca? Tudo isso tem a ver. Inclusive, a gente foi numa imersão agora de neuromarketing e eles citaram um case de sucesso do McDonald's, que era, eles fizeram um experimento colocando um hambúrguer na frente de voluntários e mediram o nível de saliva das pessoas. Oh. Então, o hambúrguer foi para vários voluntários, botaram o hambúrguer, eles viram aquilo dali. Aí mediram o nível de saliva. Quando botaram o hambúrguer com a embalagem do Big Mac, praticamente dobrou o nível de saliva de todos os participantes. Então, Então, como se fosse o desejo que gera nas que é o pessoas. que eles chamam de fome de Mac. Foi Uhum. prazer. Não, fome de Mac. Entendeu? Que é Eles uma das maiores validaram cases de a sucesso em expressão marketing. deles. A expressão Muito louco que isso. eles criaram na gestão do João. A gente foi numa palestra dele também, que foi bacana, no evento do JJ. Foi, né? No JJ, né? Que o João foi. Então, mas aí nessa imersão de neuromarketing, eles falaram que contrataram uma empresa mesmo de neuromarketing para isso e validaram a expressão fome de Mac.
E aí, realmente, Os caras comprovaram cientificamente Comprovaram a veracidade, Existe isso. existe, fizeram um comercial que passou na TV falando disso É, depois. fome de Eu não vi, Agora, não. por exemplo, de tanto que a gente tá falando de A McDonald's, saliva já. de Big Mac, A saliva. tanto que a gente tá falando de Babaca dá McDonald's, de choque. Big Mac, eu tenho certeza que vocês lembraram do molho do Big Mac. Na verdade, sabe o que eu lembrei quando você estava falando aí? Muito engraçado. Ele tá falando, louco isso. E eu não como um hambúrguer assim do McDonald's, não como. Mas imediatamente me veio o sanduíche que eu não como com. Como é que chama, meu Deus? Gergelim. Não, oh meu Deus, esses molhos todos eu não como. Comeria um cheeseburger. O que acontece? Na hora que você estava falando, me veio aquele cheeseburger com cheddar e me veio um pouco até da maciez e quase do cheiro do cheeseburger. Não, isso Você é tava incrível. falando, eu tava imaginando isso. Só de você despertar Não, o... e só falar o nome. E eu não tenho comido isso aí, impressionante. Eu lembro disso. Muito louco. É só falar o nome, por Isso exemplo. é incrível. E Ah, não precisou nem de cheiro, né? Não, Porque não assim, precisou de até cheiro. no neuromarketing tem cases de sucesso também que eles usam aroma. som. Então, usam aroma, usam som para te familiarizar com o produto, para você, quando chegar em determinado local, você consumir aquele E eu lembrei produto. até o papel abrindo, aquele papel que faz o barulho. Eu lembrei o papel abrindo, muito louco. Mas isso é o que o brand Pra quem faz. quase não come, olha que doido. Imagina pra quem tá acostumado, você e outras pessoas. Aí a gente tá falando de som, por exemplo, o famoso parapapapá. É incrível, Para, incrível. pá, pá, pá. É, isso é verdade. Tu fala isso, já lembra do comercial, imediato. fechando a tela vermelha, aparecendo o amarelinho do Mac, da batata. Você lembra na hora. É isso que diferencia. Por É que exemplo, patrocina a gente. alô Mac. Manda o Big Mac pro resenha. Opa, manda aí. Aí, ó. Mas é isso que se diferencia. É isso que te faz sair do comum. É isso que te faz sair do comum. E, por exemplo, hoje, muitos negócios estão surgindo no país. E se consolida quem cria uma comunidade. Cria comunidade quem tem brand, quem tem marca. É. Por exemplo, eu uso óculos. Sempre fui em qualquer ótica da vida. Ah, vi uma ótica ali, falei, vou lá ver, eu quero o óculos mais barato possível. A maioria das pessoas é assim. Uhum. Que é um óculos mais barato. Até que eu comecei a ver Shark Tank. Quem tava no Shark Tank? Caíto, mano. Caio Maia, esqueci o nome dele, mas eu sabia quem era. Falando de Chili Beans, já seguia Chili Beans, Aí. comecei a acompanhar ainda mais a Chili Beans. Qual foi o próximo óculos que eu comprei? Chili Beans. Ponto. Ponto. Aí eu entro numa questão de exclusividade que ele tem. Ele tem coleções que são exclusivas. O meu óculos é exclusivo da Queen. Aí eu falei, pô, esse óculos aqui eu não quero me desfazer nunca mais. Porque ninguém Ninguém mais vai tem. ter, é limitado. Acabou. Uhum. Se eu ir lá hoje, não existe mais. Só quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Uhum. Então eu falei, eu vou guardar esse óculos, vou fazer outro, mas esse aqui eu não me desfaço. Era isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, quando você mexe no ramo da alimentação específica que a gente está falando, você mexe com desejo. Mas, pô, um prestador de serviço. O cara, vamos dizer, um contador. Vamos tirar aqui. Eu sou contador, mas é só por... Contador de Vamos história. lá. Consultoria grátis. Consultoria grátis. Vamos lá. Como é que um profissional que ele não mexe com a emoção do cliente, como que ele faz para se consolidar dessa forma? Um profissional, hoje em dia o pessoal na internet usa muito o TikTok para dar dica Uhum. e também no Instagram também funciona. Tem um professor que ele dá aula de português, ele até viralizou agora, ele é flamenguista, mas ele fez um vídeo zoando o Flamengo. Uhum. Que ele ensinou assim, como que vai ser a vírgula tá no lugar correto. Hoje o Flamengo perdeu hoje. Então assim, ele fez aquilo dali e viralizou. Uhum. E o conteúdo dele é conteúdo ensinando e ele sobre vírgula. Ele tem um curso sobre vírgula. É só isso. Importante demais. E é sensacional o Instagram O dele. conceito de uma frase é absurdamente. Ele usa Exatamente. só exemplos de futebol ali. Ele ficou marcado por isso. As páginas de futebol que tem muitos seguidores começaram a replicar o conteúdo dele, porque ele tava zoando o Flamengo mesmo sendo flamenguista. E quando a gente perdeu, né? Já me identifiquei aqui. Assistiu a aula do professor, né, mano? Exatamente. Quando perdeu a Copa do Brasil agora, teve o maior boom de seguidores dele. Que ele zoou o próprio time e depois ele zoou o Vasco logo em seguida, né? Não, aí já tá mexendo Não pode perder, né? com Não pode perder a oportunidade. Aí assim, ele gerou uma comunidade Sim. de pessoas, por exemplo, eu dou aula de vírgula, mas eu vou falar sobre futebol, falando exemplos de frase. Nesse ano o Gabigol não fez muitos gols. O Gabigol nesse ano não fez muitos gols. Então ele fez zoando o próprio Gabigol, zoando pessoas assim. Então ele criou uma comunidade ali em torno disso.
E também ele dá muita dica e coloca a resposta nos comentários, nos stories. Então ele fala, você que quer se aprofundar mais disso, vê a resposta nos stories. Então ele é um professor, ele vende hoje um curso de virgulação, é somente esse o curso dele que eu Que vi. isso? O curso dele é só sobre vírgula e ele tem não sei quantos mil seguidores, Comprou não, porque né? ele usa... Estudo. Sacanagem. Comprei não. Mas é voltado assim, mais pra quem quer fazer concurso, né? A marca Sim. dele é o quê? A Só- marca dele é o quê? Vírgula? Não, mas é importante demais, tá? Saber vírgula. Não, sem dúvida. Então, assim, um exemplo é criar uma comunidade de uma forma que a pessoa vai te ver como autoridade. Mesmo que seja de algo divertido que ele faz ali, as pessoas vão ver, caramba, esse cara sabe muito do que ele tá falando. Então, se você começar a dar dicas ali sobre contabilidade, diferente de todo mundo, porque todo mundo vai dar dica e vai falar, olha essa planilha aqui, e vai ser aquela coisa chata. E o cara falou sobre vírgula, de uma forma extremamente divertida que todo o Brasil, assim, gente Vai do Brasil conseguir se todo viu. identificar. Então, o ideal para você de contabilidade é pegar, às vezes, algo engraçado, ou, de repente, não tão engraçado se não for o teu público, né? Uhum. Mas, assim, algo que seja um pouco diferente do que é feito normalmente, para criar a sua própria marca, a sua própria identificação. Entendi. Exato. Entendi. Mas um exemplo, no marketing você sempre consegue mexer com a emoção. Sempre. Por exemplo, ele deu o exemplo de um cara que usou Futebol. futebol. Futebol ele vai mexer com a tua emoção. Quem é flamenguista tá chateado que perdeu. Quem é vascaíno, tricolor, botafoguense quer zoar o Flamengo. Ih, olha lá, vamos ver, vamos ver. Pega, manda pro fulano de tal. Exatamente. Mexer com a emoção. Por quê? Porque faz parte. Futebol ele mexe com a emoção. Então você entra num assunto que mexe com a emoção da pessoa. Poderia falar sobre a tabela do Brasileirão, dando números e falar sobre contabilidade ali. Um outro exemplo. Ou a contabilidade dos times. Tem um amigo meu que ele trabalha numa empresa de contabilidade para futebol. Uhum. Então, no grupo nosso de WhatsApp, ele tá sempre falando, pô, tava lá prestando serviço pro Vasco, não sei o que lá, e se zoando. Então, assim, ele roda o Brasil todo. Tava no Rio Grande do Sul e ele vai e tira foto no estádio. Pô, Que ele maneiro. vai, então ele vai, tira foto e é contabilidade para times mesmo que ele trabalha. Então, assim, você poderia fazer algo falando sobre, não necessariamente falar da folha salarial ou algo assim, Sim. mas usar algum exemplo dentro dali, por exemplo, a Fatal Model vai dar 200 milhões pro Vitória para mudar o nome para lá. Isso é a FM, né? Isso, patrocina. Pode patrocinar, não tem problema não. Mas um exemplo prático. Você trabalha com contabilidade. O que a gente espera de um contador? Confiança. Precisão. Confiança, por exemplo, eu não entendo nada. Nada. É, né? Nada. Nem do- Eu não entendo nada. Então, assim, tudo eu preciso de uma consultoria. Eu viro e falo assim, vem cá, me ajuda. Tem que fazer isso. Eu falei, vai dar isso aí que você vai dar ruim na contabilidade, não. Pera aí. Eu não entendo disso. Então, eu preciso confiar na pessoa que está prestando esse serviço pra mim. Todos os dados para essa pessoa. Né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu porque posso o contador ser ele preso tá ou com não. dados sensíveis. Exato. Eu posso ser preso ou não com a pessoa. É. Aí, tipo assim, tu fala assim, entenda como você pode ser preso se você não cuidar da sua contabilidade. O cara vai ver. Teu vídeo vai Porque viralizar. o cara tem medo de ser preso. Entenda como dever e não ser preso. O cara vai ver. E ele vai começar Como a sonegar impostos sem ser pego pela Receita Federal? O cara vai ver. Ah! Na hora. Esse vai viralizar, né? Mas o empreendedor E vai pode ver. ser uma pegadinha. É, Tu joga esse thumb e Só lá no pra final trazer a fala, gente, galera. não existe. porque a pessoa que tá ali sonegando imposto, ele vai falar, opa, É agora. Vem cá. É esse aqui, o ó. cara que, por exemplo, faz tudo certinho, fala assim, pô, você que faz tudo certo, você pode ter um benefício no final. O cara vai, pô, tô fazendo tudo certo, então o que eu vou ganhar? Tu vai mexer com curiosidade, tu mexe com a pessoa. Só que aí é onde entra, quem é teu público? Aí você vai entender o que eu consigo falar com o meu público. Como eu trago confiança pra esse público. E confiança é uma emoção. É a questão de criar a persona. Exato. Antes de tudo, você tem que ter a persona que você quer atingir. Isso, Teu entender. público-alvo. Inclusive, até na Não, palestra a que a gente gente foi, lá no Conecta, né? Uhum. Teve até o rapaz de marca. Ele falou lá, O Rodrigo. o Rodrigo. Então, quando ele falou de marca, o que ele iniciou falando? Você sabia que você pode perder toda a sua empresa porque você não registrou sua marca? Na hora. Então ele vendeu o peixe dele ali na hora. Ele Só bot- tinha empresário ali, ele falou, vocês podem perder tudo. Sabe o copinho, a camisa que vocês fizeram com a sua marca? Pode ser de outra pessoa, que alguém registrou na tua frente. Isso aí. Ele já chegou com o gatilho do medo. É.
Entendeu? Que é aquilo que a gente fala, né? O desejo ou o medo. Ele Exato. chegou com medo e falou: você pode perder sua marca. Aí mostrou casos reais. Olha só, essa marca aqui tinha fachada, tinha isso tudo. Até uma hamburgueria que ele mostrou, Isso. né? Aí ele falou: a gente é tão ruim que até a marca a gente, gente perdeu. perdeu. E eles colocaram isso na frente e venderam até mais depois disso. Ele acabou gerando a necessidade. Isso. Você tem necessidade. Mas, por exemplo, quando a gente tá com medo, automaticamente a nossa atenção aumenta. Sim. Uhum. Se eu coloco o medo na pessoa, na hora ela vai focar. É. O redor, Esquece tudo. ela vai estar olhando aqui. É. É igual, por exemplo, o cachorro tá te avançando. Pode passar um carro, tu não tá nem ouvindo o carro, tu tá olhando pro cachorro querendo correr. Se eu perder o foco, ele me morde. Você não tira o olho Não do tira o cachorro. Ah, mas quantas vezes o cachorro latiu, tu se assustou, correu na rua e viu um carro do nada? Pô, na época que eu ia trabalhar de bicicleta, eu vinha lá do lote 15 até a 25 aqui de Eita. bicicleta. Ali o Morro da Rondon, quando você tá vindo sentido Caxias. Sim. Aham. Der Vocês aquela conhecem? ladeira. Porra, quando eu tô descendo, mano, tá o cachorro lá assim, ó. Tipo assim, você vê na postura do cachorro, que ele tava assim pra frente, eu falei, vai dar merda. Não, e tu não Vai tira dar o merda, olho. não tem como frear, mano. Eu não sabia se tava vindo um ônibus, se tava vindo um carro, eu vi o tempo todo e ele veio me olhando. Quando eu veio chegando, eu falei, esse filho da puta vai avançar em mim, mano. Só que depois que eu vi, as duas patas traseiras dele eram mais curtas, então parecia que ele tava indo assim pra frente, que ele ia avançar. Porra, mano, depois que eu passei, eu falei, caralho, velho. Tipo assim, ele me olhou e continuou a vida dele normal. Pegou o cachorro, colocou no carro, levou na ACD do Suíço. Porra, Mas aí, Era um poodle, né? é a questão do medo e a atenção, mano. Mano, eu acho. eu esqueci o que tinha acontecido ali, não tinha mais nada pra mim, só era aquele cachorro que eu tava vendo lá descendo o morro. mas é exatamente isso. Então a tua atenção ficou totalmente pro cachorro que podia vir um carro atrás de tu. E você o tá medo, aqui. Eu não ia ver, mano, é o Eu falo medo. assim, olha, você pode perder a sua empresa, tá? E o cara construiu durante 20 anos. Pô, o cara botou o sonho dele ali, ele botou suor, ele botou Tudo tempo dinheiro. pra Aí o pessoal perder fala de tudo de valor, uma ele falou, vez. Para você pagar para registrar tua marca é caro, mas vamos lá, quanto você pagou nessa fachada? Quanto você pagou nesse panfleto? Na camisa, no papel timbrado? Quanto você pagou em tudo isso? Imagina você ter que abrir mão de tudo isso. Uhum. Ou seja, ali aí a gente ainda parcela em 12 vezes. Então ali ele já vendeu para os empresários para você registrar a sua marca. Não, Ele já jogou, vamos dizer que ele usou a ancoragem, quando ele veio Exatamente. trazendo Ele todos jogou os o preço valores. lá em cima do que você pode perder para vender o peixe dele ali em 12 vezes e você querer realmente... É o gatilho mental, né? É um seguro, né? Como se você estivesse pagando um Exato. seguro de Ele pegou o carro. gatilho Sim. lá, Você vai pagar o seguro, tu fala, vou pagar o seguro pra quê? Tive carro 20 anos, nunca aconteceu nada. Só paguei seguro. Você ficou um dia sem seguro. Tá ruim. É, tem uns 9 anos aí que eu tô sem seguro, mas tá tudo certo. Não, eu voltei agora que Eu troquei. fiquei sem seguro e eu bati com a moto. Aí. Eu fiquei 8 anos sem seguro. Eu voltei agora que eu troquei de carro. Eu falei, não, nesse daí. Não posso dar esse não mole, posso dar né? mole. Mas é muito isso. Então, por exemplo, com o contador pode muito bem falar. Poxa, você vai parar de pagar uma mensalidade, por exemplo, vamos supor que ele cobre um prestação de serviço por mês ali, ou por nota, não sei, depende do que ele estiver oferecendo. E no final do ano você pode pagar 10 mil para receita, você pode pagar Quanto 1.000 leão pode durante te o mês. tomar se você não tiver a sua contabilidade em dia? Exato. Uhum. Então, assim, esse já é um tema de vídeo. Aí bota o leão grandão, quanto leão pode te tomar se a tua contabilidade tiver esse erro? Entenda Aí a pessoa vai quanto- querer ver qual erro. Entenda quanto dinheiro você está perdendo por não fazer desse jeito. Aí o cara vai querer E o ver. que vai chamar a atenção é o leão. É. Depois que ele vai ver a informação que o leão tá ali, o que o leão quis Exatamente. dizer. O que é o leão? Por É, exemplo? exatamente. Aí, O público dele sabe. Exato. Sim. Entendeu? isso. Outro público que tá aleatório fala, o que é leão? Não vai nem... O Mas o passar público que tá despercebido. pensando ali com medo do leão, que é o empresário, O problema do contador em si é porque, cara, eu posso te dizer que de 95% dos empresários ele vê um contador como um portador de má notícia. O cara só liga pra mandar imposto, pra mandar folha de pagamento. Assim, isso aí também já acho que é uma falha de posicionamento da contabilidade em si. Sim. Porque a contabilidade ela tem acesso aos teus números. Então, assim, ele poderia te entregar muito mais do que só guia de imposto, só obrigações como um todo. Mas aí, assim, é uma suposição. Alguém que está tentando entrar nesse mercado onde já tem uma imagem tão ruim, como quebrar essa objeção? Cara, por exemplo, a imagem ruim é dele, da contabilidade dele, ou a imagem ruim do é da mercado, contabilidade né? do Do mercado? mercado. Do mercado. É simplesmente se diferenciando. Por exemplo, um contador normalmente ele liga, manda e-mail e acabou. E faz uma reunião ali às vezes no ano. Quando pra faz? falar, tem que pagar isso.
Ele só traz a notícia ruim. É. Por que Vou não? mandar o extrato lá, então. Manda o extrato lá pra... Pode cobrar o extrato bancário, essas É. coisas tudo. Ela quê? cobrou essa semana. Aí, por exemplo, por que não? Viu? Por que não fazer reuniões de benefício? Porque, vou ser sincero, a contabilidade existem benefícios se você fizer tudo certinho. E aí você pode simplesmente... De boas práticas, né? Você pode chamar o teu cliente. Pô, vai ter um happy hour aqui na empresa. Todos os clientes são convidados, vão curtir, vão gostar. Tu vira amigo do cliente. Você sai daquela relação profissional apenas, né? Tipo, você sai daquela relação, não pro profissional, mas você sai daquela Metódica. relação. Pô, o cara só me liga pra trazer problema. Você humaniza Você o pode teu falar- atendimento, digamos assim. Pô, vem cá, vai ter legal. um negócio maneiro aqui, chega aí, o cara vai chegar, vai ter um bolo, vai ter um café, É isso vai... aí. E você vai conversando, ele vai, pô, me senti bem lá. Você pode falar um monte de coisa ruim, mas eu me senti bem. Uhum. Rafael sabe. Foi lá pra Minas comer churrasco com a contadora. Mas é isso. Que é isso, cara? Porque a nossa contadora é a minha amiga pessoal faz uns anos, antes da gente trabalhar junto. Mas aí pra mim, lá pra Divinópolis. Comer um churrasco. Aniversário dela. Divinópolis. Lá pra Divinópolis. E aí que é o diferencial. E assim, eu não conhecia ela. Mas quando o Rafael falou assim, nossa contadora é minha amiga e tal. E assim, eu comecei a conhecer ela porque ela também era do ramo de marketing de afiliado. Uhum. Então assim, quando a gente iniciou, era ela e o Rafael, conheciam bastante de afiliado. Eu fazia faculdade de marketing. Aí eles dois sabiam muito mais de marketing de afiliado do que eu. Então a gente montou um grupo no WhatsApp e começou a conversar. E ela do ramo de contabilidade, ainda estava iniciando com o escritório dela. Mas naquela época de pandemia e tudo mais, todo mundo, como ganhar dinheiro na internet? Marketing de afiliado. Então gente de todos os nichos estava estudando marketing de afiliado para vender. O marketing de afiliado propriamente dito é o quê? Explicando isso, né? Que a gente está falando. Por exemplo, Hotmart, Sim. que é o mais conhecido. Você cria uma conta na Hotmart, você escolhe um produto ali que você quer vender e você anuncia esse produto que é de outra pessoa. Muitas pessoas acabaram Você é um manchando... vendedor. Um vendedor. Uhum. Muitas pessoas acabaram manchando o marketing de afiliado porque você cria um curso ensinando a vender curso. Aí você... Realmente o seu próprio curso. O seu próprio curso. Aí você cria... Tem uma pirâmide. Isso. Né? Exatamente. Você cria vendedores do seu próprio curso. Você não ensina tráfego pago, você não ensina isso. Muitas pessoas ensinam somente a vender o próprio curso. E isso deu um boom na época da pandemia e manchou o nome do marketing de afiliado. Mas, por exemplo, no meu caso, eu estudei muito tráfego pago com marketing de afiliado, porque tu não aprende isso na faculdade de marketing. Marcelo Távora foi um curso que não foi caro, mas que me ensinou muito sobre marketing de tráfego pago para Google Ads, Facebook Ads. Foi um curso assim que me agregou muito. Fora lives também, do Pedro Sobral, que também dava live toda Ele já terça-feira. ouvi falar já. E as lives dele eram de 2 e 3 horas. Fantástico. Era terça-feira, 1h da tarde até 3h30, 4 horas. Então, assim, era um conteúdo muito denso. E ele fez muitas lives toda semana. E isso ensinou o quê? O meu conteúdo para ele. Quem assistir minha live inteira de 1 hora, 2 horas, vai comprar meu curso. E na época era R$1.000. Uhum. Então, assim, ele sabe que quem vai assistir a aula dele É porque realmente tá está interessado. Interessado. Então, assim, eu comecei a fazer muita campanha de Google, que era o que eu comecei a estudar mais no marketing de afiliado. Por quê? No Google você anuncia algo e coloca um site, a pessoa vai pro site e compra. Então tu faz uma venda mais direta. No Facebook e no Instagram você tinha que criar um perfil, desenvolver assunto sobre aquilo. Aí a partir dali você cria as pessoas ali que são os seguidores e vende pra eles. Porque se você vai vender algo no Facebook e tu tem, sei lá, 3 seguidores, a pessoa não Ninguém vai vai ver. Não comprar. adianta nada. Não vai nem Você ver. criou. Não, pode até fazer, vendo tráfego pago, mas você criou uma conta hoje, tem 10 seguidores, amanhã você não vai vender. Sim. Você vai ter que criar, então demora muito mais do que o Google. Eu sempre fui mais objetivo. Então, pra mim, eu falei, vou fazer Google. E por mais que a conversão custe um pouco mais, por exemplo, eu comecei a vender curso, eu era da área de TI, o Josué também da área de TI, a galera aqui de TI, né? Vocês falaram lá, eu falei, eu larguei na metade. No quarto período de TI eu fui embora. Não quis Eu mais. concluí Não a quis, faculdade, tchau. eu concluí a Ele faculdade. concluiu. Pelo menos um, né? Aí, assim, e eu trabalhei muito também na Seven, que era um curso de desenvolvimento de games, que era também programação. Tem lá ou tinha lá na Agora é Tijuca, se Zion. não me engano. Isso, E Nova hoje Iguaçu também. Nova Iguaçu, tinha aqui em eu Caxias, tinha lá no centro. Eu trabalhava mais no centro, que era desenvolvimento de games. Era um prédio ali na Rua do Rosário de 7 andares e era sensacional. Eu era vendedor, mas assim, no tempo que às vezes não tinha atendimento, eu parava para assistir alguma coisa ali que era um aprendizado enorme. E eu conhecia muito esse público.
Então, o que eu fiz? Eu estudei um curso da Dunk Code, que eles vendem curso de programação. Então, eu me afiliei a eles, e era curso de programação de games, curso de programação comum, né? Algoritmo, tudo isso. Então, eu me afiliei ao produto deles para vender no Google. Então, quem pesquisasse no Google, curso de programação para games, aí aparecia o link que eu criei ali como afiliado, a pessoa clicava, ia para a página deles e fazia a venda. No caso, a compra dali, cada comissão, se eu não me engano, era uma venda praticamente 50%. Então, tipo, Curso de R$ 300 o 200, curso, eu ficava com quase 150. Eles tiram primeiro 10%, que é da Hotmart, né? Então eu pegava, tipo, em R$ 138, que era a comissão. E eu gastava no Google, basicamente, uns R$ 50 para uma conversão. Então, cada venda que eu fazia, eu pegava 138, mas eu gastava 100. Então, eu ganhava uns 80 e poucos reais de lucro por venda. Que também é produtivo. Exatamente. Sim. Se fosse, de repente, no Facebook, eu desenvolvendo comunidade, fazendo tudo aquilo, eu gastava R$ 10. Sim. Mas aí precisava de tempo e de esforço maior. Então, essa é um pouco da diferença do Google para o Facebook hoje, que o Google é muito mais quem já está procurando. Então, a venda acontece mais rápido. Até para Gente, o Google contador, tá por quente, exemplo. né? Quero fazer um anúncio no Google. Você pode fazer um anúncio para quem está procurando sobre contabilidade. E vai chegar as pessoas muito mais rápido, por mais que você gaste mais. No Facebook, não. Se você fizer essas estratégias que a gente falou antes de vídeo, de gerar comunidade, fazer vídeo, falar sobre o assunto, trazer as pessoas organicamente e vender, pode gastar nada ou gastar somente seu tempo. No Google, não. Você consegue ter leads mais rápidos, mas que vão te custar mais. De repente, se você trouxer essas pessoas e não converter, pode te frustrar. É porque você já vai ter o Porque custo. você já gastou dinheiro de já qualquer investiu, jeito. não tem forma. Aí, dependendo do empresário, pode bater tão desespero. Porque assim, um dia que tu não vende, você toma um prejuízo na tua mente, né? Então, o Google é uma ferramenta que funciona muito bem, mas você tem que ter uma estrutura muito bem feita para poder não acabar trocar dinheiro com o Google, né? Sim, você- Tu investe neles e o que tu pega às vezes não recompensa. Exato, e falando de negócio, por exemplo, é importante você entender o teu ticket. Por exemplo, o Lucas falou, eu gastava R$ 50 pro cara comprar o curso que eu tava vendendo. Mas eu ganhava 150, 30. Então, eu tava um custo alto, um CAC alto, vamos chamar assim, porém o teu ticket é mais alto. Pô, você gasta às vezes R$ 700 com uma compra. Pô, é caro. Mas o cara vai comprar o quê? Um fim de semana de R$ 3.000 em Arraial. Vale a pena. vale muito a pena, né? Vai gastar R$ 700, mas pô, o cara tá comprando R$ 4.000 contigo, R$ 3.000 contigo. O que não vale é você gastar 700 pro cara comprar 30. E aí, mesmo se o cara comprar 30, tu vai entender o seguinte, o cara vai quantas vezes? Qual é a recompra desse cara? Que às vezes um cara tem uma lanchonetezinha de cachorro-quente. Pô, vou fazer um tráfego aqui, o cara vai gastar R$ 30. Pô, mas o meu cachorro-quente é 15. Vou sair no prejuízo. Só que quantas vezes o cara vai lá? Pô, numa semana o cara vai 3 vezes. E outra coisa também, quando ele vai gastar, sei lá, 700, vai ganhar 4.000. Só que esse dinheiro que entra, ele vai reinvestir. Reinvestir em outra pessoa, e você vai comprar mais vezes, ele não vai ter perda, porque o que entra já vai separar para reinvestir. Exato. Teoricamente, ele vai ter sempre lucro diante desse Colocar a raciocínio. plaquinha aqui com o Aí- Rafael. Ah, beleza, Aí o que a beleza. gente entende Sobe a de plaquinha. LTV. Aí o que a gente entende de LTV. Qual é a vida do teu cliente com você? Quantas vezes ele recompra com você? Quantas vezes ele compra novamente contigo? Porque assim, você tem um custo alto, é importante ele comprar. Fazer a recompra. Isso tem a ver com fidelização do cliente também. Fidelização do cliente. E aí, por exemplo, os mesmos... É porque no afiliado você não aparece. Sim. Na grande maioria das vezes. Você bota um link, o cara compra direto do link e vai direto pra lá. Mas se você criar uma compra, vamos supor que eu sou um influencer. Exatamente. Eu sou um Existem esses influencer. métodos também. Eu sou influencer. Pô, eu sou influencer específico pra... Fala uma coisa aí. Confeitaria. Confeitaria. Sou influencer específico pra Eu tô confeitaria. falando da minha praia. Que é Eu sou um influencer, falo de doce. Métier. E aí eu vou falando de doce, eu vou falando de doce, eu vou falando de doce. Aí eu vou lá, não tem um produto, tá? Rafael tem um produto. Me afilio ao produto do Rafael. Acho que é um curso muito bom, foi o curso que eu aprendi. Tô falando sobre isso. Vou vender o curso do Rafael. Vou fazer um tráfego aqui. A galera vai entrar no perfil, vai ver que eu tenho conhecimento, vai ir pela minha indicação e vai comprar. Só que, pô, meu custo é alto. Só que o cara comprou um curso, eu já ofereço outro. Eu tenho uma esteira de produto. Então, o cara que comprou um curso,
compra 3, meu. Depende também do seu argumento e também tem outras soluções. Por exemplo, essa Exato. questão do marketing de afiliados é uma coisa que teve esse boom muito grande, como a gente estava falando de 2020 até antes, mas ainda existe de uma forma mais suave, vamos supor. Eu gosto muito de Star Wars. Aí eu assisto o canal do Kaique Isoton no YouTube. Ele fala sobre Star Wars, ele fala sobre o episódio novo que tá saindo no Disney Plus de Ahsoka, que é uma série nova do segmento de Star Wars. Ele tá desenvolvendo um conteúdo. Ele vende a assinatura do Disney Plus como afiliado. Sim. Ou então ele vende algum livro do universo expandido de Star Wars pela Amazon. E o link fica lá na descrição. Então ele cria conteúdo sobre um assunto que é de interesse de um público e ele divulga produtos que não são deles para ele poder ganhar uma comissão, que é a premissa básica. Mesmo que não exista, tipo, vamos supor, a Hotmart ela é um segmento mais forte dentro de produtos digitais. Então, são geralmente sempre cursos. Mas nem sempre tu quer curso. Às vezes, até por conta do que o Lucas mencionou sobre a degradação que a Hotmart sofreu por conta de esquemas de pirâmides que foram construídos lá dentro, se você trabalha como afiliado, você quer trabalhar como afiliado para poder fazer uma grana, existem outras formas de você fazer isso que não sejam apenas um curso online. O curso online ajuda muito porque existe realmente um público muito quente que quer aprender coisas novas. Na pandemia isso foi muito mais forte, porque o pessoal realmente queria soluções para aquele momento que estavam vivendo. Mas vamos supor, o próprio podcast. Dependendo, vamos supor que o assunto do podcast ele fosse de um segmento muito específico para a área fitness. Uhum. Você coloca ali um link em cada descrição dos vídeos que são criados aqui para o pessoal, sei lá, comprar um whey protein. Vamos colocar dessa forma. Entendeu? Ou até mesmo, tipo, dependendo da personalidade que vai vir fazer a entrevista, você buscar produtos do segmento daquela pessoa para estarem na descrição para serem vendidos. São pequenas soluções que são criadas que nem sempre precisam ficar restritas ao curso. No caso do curso, voltando para o Ducking Code que o Lucas mencionou, essa questão de tipo, poxa, o ticket do meu tráfego está muito alto, eu preciso ficar desenvolvendo conteúdo para poder vender o produto daquele fulano, porque eu não tenho produto, mas fulano tem, como o Josué mencionou. O Lucas, quando ele trabalhava vendendo os infoprodutos da Dunkin' Code, o curso, ele mencionou aqui que ele vendia fazendo tráfego direto para o Google. Por quê? Porque o próprio pessoal da marca da Dunkin' Code já fazia um bom conteúdo nas redes sociais para gerar valor para aquele infoproduto, de modo que as vendas que forem feitas ali possam ser mais fáceis. Então, uma pessoa que vê um anúncio da Dunkin' Code, da própria Dunkin' Code, não de um afiliado, mas da marca, vê um anúncio no Facebook ou no Instagram, não comprou ali na hora. Mas ela cai dentro de um funil de vendas da Dunkin'. No Google, quando o Lucas faz o anúncio, ele já consegue usar as palavras-chave da marca, de modo que aquela pessoa que foi alcançada pelo Instagram e pelo Facebook Vai ver. já tem aquele interesse e busque no Google pelo curso porque não viu o anúncio de novo ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse debate sobre branding que a gente está desenvolvendo aqui e também sobre tráfego, porque tudo ajuda, o Google é esse lugar de soluções rápidas e o Meta, Facebook, Instagram, é esse lugar de posicionamento de marca para geração de valor. Exato. Porque a venda online pelo Instagram, ela realmente leva tempo para um projeto do zero. Que você precisa criar conteúdo para gerar valor para ti. Você precisa estabelecer qual é o tipo de marca que você quer, qual é o público com quem você quer falar. Você precisa avaliar seu produto para a forma como melhor comunicá-lo. E isso leva tempo para construir, porque você precisa adquirir uma audiência para você, uma audiência interessada até o momento dela comprar. Isso leva tempo. Você esquentar o público. Você ali, precisa né? esquentar seu público. Então, dentro desse universo de cursos digitais, eu sempre bato de frente demais com o pessoal que faz promessas de resultado rápido. A gente estava falando aqui sobre gatilhos, vocês estavam mencionando. Isso é uma coisa que precisa ser usada com muito cuidado. Sim. Tanto é que, pelo próprio exemplo ali do cachorro que você estava falando, sobre o gatilho do medo e tal, o Josué ele mencionou essa coisa tipo, pô, você tá dirigindo, você tava tão preocupado com o cachorro que às vezes não percebeu o carro vindo atrás.
Isso é uma coisa que acontece dentro do esquema de gatilho mental, que às vezes você fica tão focado numa coisa que o comunicador daquela campanha de marketing fez você focar, que às vezes você esquece de todo o resto que pode te prejudicar depois, porque você está focado naquele elemento e não no todo mais, e alguns prejuízos que podem ser usados. Então, o jogo do gatilho, ele precisa ser feito de uma maneira humana, Irresponsável. responsável, porque é muito poder. É por isso que a O gente. poder da sugestão é muito forte. É por isso que, assim. Indução, né? Cara. É por isso que é sempre importante ter um profissional por trás da área de marketing. Que seja responsável. Porque, por exemplo, eu posso. É uma manipulação. Vamos ser sinceros aqui. A publicidade ela é uma manipulação muito potente. E que, assim, se você não ter ideia, você pode comprar uma coisa muito cara e nunca mais sair do endividamento. Você embarca, né? Ou então você pode comprar algo que vai ter um problema muito grande para você. É por isso que o profissional ele tem que ter essa consciência também, o profissional de marketing. Pô, eu vou fazer o cara comprar. Um exemplo disso, a gente pode utilizar um gatilho tão forte e meu produto não tá tão bem explicado que eu posso vender um camarão para quem não gosta de camarão. Ou quem é alérgico a camarão. E gera um arrependimento. E isso depois se transforma em prejuízo para a marca. Porque a marca induziu uma compra de Tão baixa forte. consciência, porque você não conscientizou o teu público, você gerou aquele estímulo com uma força argumentativa tão poderosa que aquela pessoa falou, vou comprar agora, meu Deus, que promessa incrível, eu vou fazer 6 em 7 em 2 dias. Desculpa, Érico Rocha. Realmente tem resultado. Érico Rocha. Também Mas, tem tipo 7, assim, é 6 em 2. tipo assim, É 6 em pra 2. você ter uma ideia de como às vezes tipo, tem aquele argumento dos cases e tal. Então, tipo, o Érico ele vende uma promessa viável? Vende. Mas precisa ser ponderado uma série de outras coisas. Então, quando vem uma galera com gatilhos mentais muito fortes sobre, tipo, vamos supor, quando a gente faz campanhas de lançamento, existem algumas práticas que são feitas. Algumas delas incluem, por exemplo, o testemunho de pessoas que consumiram aquele produto ou aplicaram aquele método que você, como professor online, Que a ensina. gente chama de prova social. E aí eles endossam o que você está propondo para um público novo que vai comprar o seu produto ainda. Eu vejo muito nisso algo positivo, porque realmente você está dando provas do que acontece, mas ele também tem uma coisa que por muitas vezes eu comparei junto com o Lucas como sendo aquele testemunho de igreja neopentecostal. Sim. Entendeu? Muito verdade. Porque tipo assim, o pastor neopentecostal que fala, se você que eu vim da Renascer um tempo até. Assim, Não, então, um exemplo Então, tipo simples. assim, eu você, entendi. em nome de Jesus, Bispa Sônia, você agora que tem, tipo, uma enfermidade na tua vida, se você entregar uma oferta de R$1.000 agora, o Senhor vai te curar. Aí tem o testemunho de gente que deu a oferta e foi curado. E foi curado. Aí, tipo assim, A galera fora paga. do esquema de teologia, isso já é uma coisa que é uma grande traição. Primeiramente porque, enfim, Deus não precisa do teu dinheiro pra te curar. Ele é gracioso e vai fazer isso se ele desejar e pela tua fé e tudo mais. Você não precisa pagar por isso. Uhum. A segunda é a própria mediocridade da liderança dessa comunidade que precisa usar desse método para poder enriquecer e enriquecer sozinho. Sim. Porque o fiel ele não leva o dinheiro. E Sim. nem leva a cura, muitas vezes. Tanto é que em igrejas assim, principalmente as que são mais apelativas para essas coisas, elas têm uma alta taxa de rotatividade de membros. A galera que fica nessas comunidades, geralmente, é o pessoal que está lucrando, que está na liderança daquela igreja, que está à frente. Mas o membro que está lá, Ou que porque eu de fato acredito, vivenciaram algo de verdadeiro ali, no sentido de... fora dessa parte do dinheiro. Mas a galera Ou que vai... ganhou. Tipo assim, Não, é o que eu tô falando, que são os líderes fui que tão- curado, fui curado. Pode ser, mas tipo O assim, cara vai a ficar. galera que vai nesse interesse, se eu pagar eu vou ter, quando não tem, sai. Sim. Então tem aquela galera que encontra a coincidência de realmente ter recebido de alguma acontecer. coisa, ou da galera que tá na igreja e tá ganhando dinheiro liderando esses lugares, mas a taxa de rotatividade é muito alta. Da mesma forma para esses cursos. Quanto mais alta a promessa de resultado de uma metodologia de um curso digital, quanto mais alto é o gatilho, quanto mais forte é o gatilho mental que você usa para você poder converter o cara que é teu prospect para se tornar um cliente e comprar o teu produto, mais responsável você precisa ser. Sim. Então, tipo, tem aquela galera que, se você não fizer R$10.000 em venda em 2 meses no meu método, eu dou o seu investimento de volta.
Tem uma frase interessante que eu não sei até que ponto é verossímil ou não. Culpado não é aquele que persuade, é o que se deixa persuadir. Só que se você pega um público, as pessoas muito necessitadas e elas se empolgam, inclusive, e nada contra, eu assisto a Tatiana De Angeli, que é uma palestrante fenomenal, eu gosto, eu acompanho muito. E não é, ela faz da workshop e vende o curso normal, isso daí é padrão. Só que as pessoas, elas se empolgam tanto com mudança que você vê aquele no chat, eles falando, eu quero isso pra mim, nossa, vou mudar, sabe? É aquela empolgação que Exatamente acontece. isso. Assim, Isso é real. Mas elas ó, mesmas se empolgam, não é culpa de ninguém ali. Então, mas Não, aí Não tem é, aqueles mas aí é inflamadores. tipo assim, geralmente é uma coisa que eu falava muito, principalmente quando eu fui fazer o curso de psicanálise. O mais consciente precisa ser o mais responsável. Exato. Então, se eu tô na posição de um divulgador de uma ideia, de um influenciador, de um comunicador ou de alguém que tá na posição de persuadir para te converter pro meu interesse, eu preciso ser mais responsável por você do que você por você mesmo. Exato. Porque eu tô assim, te conduzindo sozinho, desculpa. Então, tipo assim, quando se trata do gatilho ou desses métodos com promessas muito altas, a metodologia, ela pode até ser comprovada por diversas pessoas que fazem o testemunho ali da prova social para poder fechar essa parte. Só que existem outros elementos, tipo assim, a pessoa que tá dando aquela prova social pra venda do meu produto, ela às vezes é diferente de você na questão de qual é a situação emocional e psicológica dela, a situação familiar, a questão financeira, as crenças que ela tem, a própria cultura que ela tem. Então eu posso dizer que uma pessoa que comprou o meu curso de 6 em 7, usando esse exemplo do Érico, não desmerecendo, mas tipo, também, que a pessoa que comprou o meu curso de lançamento, Isso. ela teve resultado, mas não é só pelo método do meu curso, mas também pelo próprio esforço daquela pessoa, a mentalidade que ela tem e a competência que ela tem para aplicar aquele método que realmente pode ser possível Não, de e eu dar não tô resultado. criticando, pelo contrário, como eu falo, Tatiana é excelente profissional. Eu digo assim, não digo dela, fantástico o curso que ela dá, tudo. Eu digo assim, das pessoas que querem mudança, mas, falam demais. Ouça aquilo, vê se é bom pra você, vê os pós e Tem autoconhecimento para entender Exatamente como isso. aquilo que está sendo prometido aí, pode ser aplicado na sua Exatamente. vida. A pessoa tá Tem que sendo saber real. como encaixar. Você não pode se retalhar para poder se Não. encaixar na promessa que está sendo posta. Você tem que ver como aquilo se encaixa na tua vida, na tua realidade atual. Porque aquela Por pessoa está exemplo. sendo verdadeira. Como você vai interpretar é autoconhecimento teu. Exatamente. Exato. Isso. A gente citou aqui a questão da igreja. Eu, por exemplo, sou muito religioso. Meus pais são pastores e eu sou muito religioso nesse ponto de ser fiel a Deus. Eu sou evangélico e tudo mais, cresci nesse lá. Só que existe um caminho que é o seguinte. Deus, ele cura. Mas ele cura todo mundo? A gente crê que sim. Mas nem sempre. Eu posso orar pro Rafael ser curado, ele pode não ser curado. Isso não abala a minha fé nele, mas o Rafael pode não ser curado. Então, a partir do momento que eu vendo pra ele uma certeza, e aí numa certeza no sentido de você vai ser, e eu te afirmo isso, eu posso trazer um problema pra vida dele. Sim. Porque ele pode fazer tudo o que for possível. Então, eu como um pastor, É. eu preciso ter a consciência disso. Falar, Rafael, Deus ele cura. Eu vou orar pra ser curado. Mas que seja feita a vossa dele. vontade. E isso é E um problema aí- sério. Suicídio, depressão é uma série de Vem fatores. muito desses E lugares. aí a gente falando no sentido de... Só pra gente finalizar isso, pra eu falar de como a gente comunica, por exemplo, a frase que você falou, ela pode se tornar verdade. Persuadir? Só que, na verdade, eu tô persuadindo, eu tenho um público com quem eu tô falando. Então, por exemplo... Que não é falso. Você tá Não, falando de não uma é forma- de falso. uma forma Eu tô, legítima, falando, né? eu tô falando verdade. É. Só Tá. que, dependendo pra quem eu tô falando, ela não vai ter o nível de consciência essa que o Rafael tá falando. Dentro do autoconhecimento. Então, por exemplo, é muito fácil eu falar pra um público X, que quando eu falar, o público vai olhar pra minha cara e falar, peraí, Josué, mas não é assim não. E vai criticar. Vai. Isso Vai é bater comum. de frente, Só né? que se eu não quero crítica, eu comunico pra um público que simplesmente não tem esse conhecimento. Então eu sei o que eu tô fazendo. Público norte argumentativo. Exato. Então, assim, o marketing, ele é muito intuitivo, só que ele é uma potência muito grande. E falando de construção de marca e brand, é isso. Eu defino meu público e eu falo com quem eu quero, o que eu quero, da maneira que eu quero. O cara pode olhar pra mim e falar assim, mas eu tive um problema gigantesco. Beleza, mas eu resolvi teu problema. Eu tô contigo. Eu falo sobre isso. Eu dou um caminho tão grande que o cara se apaixona, o cara nem me conhece, que eu sou o dono da marca. Você resolveu o problema dele. Por exemplo, a gente falou aqui do dono da... Aquamar. Quem é o dono da Aquamar? Ó, Abraão. Abraão. Você conhece?
Não. Você conhece? Não, mas eu tô falando assim, pelo... Minha noiva compra o tempo inteiro na Aquamark. E ela nem sabe quem é Abraão. E é mó barato, Então, compra lá, né? Mas aí agora já falando no outro sentido. A questão de que o Abraão não sabia quem era você, mas com uma conversa, É isso aí. você conseguiu... Projeção de marca no argumento. Exatamente. Ele viu seriedade. Ele viu embarcou seriedade. Então, o brand é muito complexo nesse Sim. ponto. É muito poderoso, como o Rafael pontuou aqui. E assim, obviamente tem que ter esse cuidado. É igual, por exemplo, trazendo um exemplo simples aqui. A gente falou de computador. A gente mostrou o exemplo do que o gatilho pode causar. Uhum. Mas um posicionamento errado pode destruir uma comunicação séria. Como, por exemplo, eu conheço um computador que tinha um meme que ele falou o seguinte: tinha a situação de como que você dá conta de cuidar de cliente, cuidar de carro, fazer isso, fazer aquilo. Aí no final era assim, simplesmente faço tudo errado. Esse meme viralizou. Aí tu pensa, um contador que traz confiança vai entrar nessa onda? Eu vou olhar, vou rir, mas tipo assim, pô, ele tá Não conta vou porque trabalhar faz com tudo ele. errado. Ele vai Porra. vacilar. E tá de deboche comigo. E aí assim, é engraçado, mas até que pauta eu posso entrar como marca? A questão também do que você quer vender, como você falou, né? Exato. Diferente o cara que trabalha com comida, por exemplo. O cara faz um memezinho desse, porra, é comédia, é entretenimento e tal. Mas tem Mesmo que assim, observar depende. como esse meme se encaixa. Por exemplo, Exatamente. no mar- comida japonesa, que é comida crua. Tu tem que ter um trabalho específico com aquilo. Você falar que faz tudo errado, cara, o que é isso? Cheio de salmonela no E tá tudo bem? E aí, por exemplo, eu vou brincar com um funcionário. É tudo muito bem pensado o meme que você entra, as pautas que você entra. Por exemplo, existem empresas que entram em pautas de LGBTQIA+, elas entram em pautas de paradas, elas fazem produtos relacionados a isso, mas elas defendem isso. Então assim, tá na moda falar sobre isso, então um assunto. Mas não é falar de qualquer jeito, senão estraga. Ou então, por Ou exemplo... banaliza você e a marca também. Ou então, por exemplo, se eu entrei na onda, a gente teve agora, por exemplo, a Consciência Negra, que é um feriado super importante. Mas se a tua marca não se posiciona isso durante um ano inteiro, você vai falar disso agora pra quê? Não vai adiantar nada. Vai surgir hipocrisia. Exatamente. E a galera que defende a causa vai olhar pra você assim, mas isso aqui é hipocrisia. Eu sei que você não faz isso. Porque lá não tem nenhum funcionário... Não, imagina que até para as do próprias momento. marcas que já defendem as pautas durante o ano todo, quando fazem, já é percebido como hipocrisia pra galera que sofre aquelas questões. Exato. Porque sabem que a marca tá defendendo aquilo porque é o público consumidor. E às vezes nem é porque de fato acredita naquilo ou defende aquilo com certeza, sabe? Às vezes são ações conscientes de... Vamos colocar mais pessoas pretas no nossa equipe. Ou nós vamos fazer mais doações para comunidades carentes. Ou, tipo, doações para Quilombolas, o público o que for. com câncer. Vamos supor, diversos segmentos de defesa de pauta. Quando você defende isso isoladamente por conta da data, soa como hipocrisia explícita. Quando você já está trabalhando, fazendo isso... Para a própria comunidade que você está defendendo com o seu negócio, às vezes soa também porque você está fazendo por negócio. Não estou dizendo que, enquanto marca, você não deva defender, mas que você seja verdadeiro com o que você defende. Isso também é muito importante, porque quando é notado que determinadas decisões suas são puramente comerciais, você perde crédito com aquilo. Exato. Tudo começa no projeto de marca, ou desde o zero, ou quando você vai reposicioná-la em algum momento. E 3 pilares são fundamentais para você construir uma marca. Estava discutindo isso com a mamãe, inclusive, porque ela quer fazer um projeto. E você precisa de adjetivos ou predicados para tua marca, a promessa da tua marca e produto e o teu diferencial de mercado. Se você tiver essas 3 respostas para essas 3 perguntas, você consegue dirigir toda a estratégia de projeto de marca para o teu negócio. Então, tipo, eu preciso de adjetivos. Eu quero que a minha marca ela seja... Isso a gente chama de posicionamento de marca, que é o movimento inicial. O branding é o gerenciamento do impacto que você já causou, que é a gestão de marca. Marca já formada. Exatamente. Tipo, o posicionamento de marca é aquilo que você quer projetar. A gestão de marca é como você está lidando com o impacto que a tua marca causa e como ela é percebida. Por isso que eu tô falando também sobre essa questão da hipocrisia de defesa de pautas feitas de maneira meramente mercadológica e sem sinceridade.
Então, assim, se você tiver adjetivos para tua marca, tipo, eu quero que minha marca seja reconhecida. No caso do exemplo da mamãe, ela tá desenvolvendo artesanatos em feltro. E a minha mãe, ela tem 56 anos. Então, eu cheguei para ela, quer alguns adjetivos ou algumas questões para responder a isso? A tua marca de feltro, ela pode ser reconhecida como uma marca maternal, adjetivos e predicados. Tua promessa de marca pode ser a conexão entre pais e filhos, retomando aquele outro exemplo. Sim. Porque o pai ou a mãe que compra um presente em feltro tá entregando algo simbólico pro seu filho porque é um presente artesanal e não é barato. Sim. E o diferencial de marca para concorrência é tipo a entrega mais rápida, porque eu faço, mesmo sendo artesanal, faço um trabalho tão qualificado que eu consigo entregar o seu projeto, o seu pedido em 15 dias. Diferenciais, porque você vai ver como é que é o mercado de outras artesãs, você vai ver qual é a promessa sensível que você é capaz de entregar e quais são os diferenciais. Então, quando eu tenho, por exemplo, os adjetivos, no caso, ser uma marca maternal, a minha mãe ela pode conversar sobre o projeto dela, falando de mãe para mãe ou falando de vó para mãe, lidando com a criança que vai receber o presente como se fosse um neto da minha mãe. Ou seja, como se fosse um doce que eu faço, por exemplo, com memória afetiva. Você está trazendo uma lembrança. Exatamente. Vender sensações é muito melhor e dá mais resultado do que você vender um produto, porque o produto ele é esquecível, mas a sensação não. É isso. Sim. Então, quando É você trabalha a marca Memória para poder viabilizar sensações, você consegue estabelecer melhor, porque memórias afetivas realmente são muito poderosas. Os nossos projetos de branding, inclusive, eles incluem aroma. Sim. Definição de aroma para o produto que vai ser utilizado para venda, para que Músicas. aquele aroma possa ser levado em consideração. Quando a gente faz o projeto, a gente também faz playlists no Spotify para que determinados stories ou conteúdos que são publicados tenham músicas específicas para poder fortalecer aquela sensibilidade a respeito do que a marca quer projetar. Porque tem decibéis que sensibilizam a tua parte Não só neural pelo também, né? decibéis, mas também pelo estilo Pelo musical. Por exemplo, quando a gente começou com a Outside, a gente colocava muita música do... Nossa, me fugiu o nome agora. Do baterista do Nirvana, que criou outra música. Que David criou outra Grohl, banda. Foo O Fighters. Foo Foo Fighters. Fighters. A gente colocava muito Foo Fighters. Porque a gente estava mais naquela vibe. Depois a gente foi fazendo o nosso rebranding e a gente está indo para um outro viés um pouco mais... Vocês provavelmente não vão reconhecer a referência, mas Paulo Nazaré, alguma pegada assim, que é aquela um violão gostoso tocando uma Quase bossa. uma bossa, né? Exato. Zé Mas Cavaleiro, alguma coisa assim. não, nem Não, tanto, não mas tipo, pra tanto. um viés mais sereno, mas com mais poesia. Entendi. Não é a agitação do Foo Fighters, é uma coisa mais abrasileirada, com mensagens um pouco Chico mais Buarque. construtivas. Nem João tanto Gilberto, porque já né? fica mais pesado pro cult, às vezes meio... Não, sim, mas- Hoje tá... É aquele cult meio... Botar Chico Buarque pro Criar Outside fica muito naquela pegada snob. A Tá gente bom, não João quer- Gilberto. Não, não, entendeu? sim. Assim, vamos supor. Mais um exemplo. Cinco a seco, alguma coisa assim. Sim. Tipo, É um exemplo muito claro nisso. Que a gente tá falando de tons de música. Por exemplo, quem curte samba, se tocar um tipo de samba, isso aí é o samba que eu cantava lá quando eu ia em tal restaurante. Tal lugar. Tal lugar. Tal lugar. Ah, vai tocar bossa, isso aí era quando eu ia pra tal lugar. Tipo assim, você lembra dos ambientes que você tá com determinado E das som. circunstâncias dele também. Exato. Então, assim, e aí eu volto no assunto inicial que a gente falou sobre o empreendedor. Por exemplo, o empreendedor, o dono da marca, ele inconscientemente também é a marca quando a gente fala de pequenos negócios. Porque ele tá projetando a essência dele naquilo dali. Porque, por exemplo, vamos falar aqui de um caso que foi um caso. O dono da Havan. A Havan tem um posicionamento de marca, o dono tem um outro posicionamento de marca. Só que na última eleição, o dono, pessoa, se posicionou de uma forma. As pessoas que olharam para aquilo, como estava muito polarizado, falou: você é o dono da Havan. Eu não gosto de você. Então eu nunca mais eu piso na Havan. Eita. Porque você defende coisa que eu não concordo. E a empresa nem entrou nessa pauta. Que a pessoa física entra. Então, se a gente falou de E pautas... é um problema por quê? Porque o Henning, se eu não me engano é esse o nome, a gente só lembra dele como velho da van. É, eu tô Esse é o problema lutando pra não falar porque isso. Ele sempre aparece assim, com Como a velho da camisa van. da van.
Tipo, alguma coisa simbolizando a marca. Então, quando ele vai fazer posicionamentos que não são ligados ao negócio dele, ele A tá com a marca imagem o tempo dele já todo, tá já tá atrelada. completamente É a cara atrelada. dele, é isso. Então dá prejuízo pra marca, porque ele não tá sabendo fazer um brand inteligente. Uhum. Entendeu? Nada contra usar camisa. Ele até falou, tipo, você tá usando a camisa do Resenha porque é o teu negócio e você cuida isso com o coração. Veste a camisa de verdade, de uma maneira literal e simbólica. Só que você Só que trouxe um isso posicionamento precisa ser- positivo. Exato. E isso, se for continuado, precisa ser feito de uma maneira inteligente. Exato. Porque você vai estar constantemente representando o teu projeto. Eu não posso sair daqui no meu Instagram pessoal e meter o pau no presidente. Não. Você pode fazer o que você quiser, mas tem que ser um que você quiser alinhado com o resultado que Da você tua quer dar empresa. pra tua marca. Por exemplo, Porque você tá ligado pra ela como imagem pessoal pra sempre. se isso for prejudicar a sua marca, você não pode fazer isso. Falando de Nando Viana, o Nando fez isso. O Nando falou, ó, quem é alinhado com tal pessoa, eu não quero aqui. Só que pra marca dele tá tudo a ver. Posicionamento Porque é que ele coerente. faz. Faz sentido. Então, assim, o brand ele tem que ser comunicativo nesse ponto. Então, se a pessoa que tá vendendo um produto, e aí eu vou falar de um consumidor de brownie, um vendedor simples de brownie, ele tá criando uma marca, tá criando um caminho, as pessoas compram não por uma marca ainda, compram pela pessoa. Quem é o cara que tá vendendo? Pô, eu vou comprar, porque eu confio nele. Ele é um cara que tem responsabilidade, a pessoa tá comprando a essência do empreendedor. E aí daí tá surgindo a marca. É por isso que a gente, quando vai conversar, a gente conhece o empreendedor por trás. Quem é esse cara? Engraçado que nos meus, alguns produtos, só fazendo uma ideia que você está falando de compra pelo que é a pessoa, né? Aí fala que já viram meus produtos sem conhecer, sem provar e falam, eu vejo no teu produto que você faz com carinho. Só de olhar o produto. Pela foto, pela Você já organização. transmite já uma exato, o que uma tu mensagem. entendo não conhece o cara, mas sabe que faz. Não provaram o produto, mas vem, caramba, eu sei que você faz isso com carinho. E aí, Você se eu passa a conheço imagem, muito bom você, isso. e aí se eu conheço você, e você, como pessoa, tem uma aparência desleixada, tem maneira desleixada de conduzir as coisas, eu falo, ué, mas aquela impressão que eu tive que seria com carinho vai por água abaixo na hora. Você comprometeu a marca Tem que ser negativamente. consistente, não pode deixar de ser consistente. Então, por exemplo, o empresário que está iniciando uma marca, ele tem que entender, a marca vai seguir esse caminho, eu como pessoa preciso seguir. Até o momento que a marca crescer e você se desvincular dela. E aí a marca, por ser um próprio nome, ela ela vende vai ter por si só. autonomia. Mas, por exemplo, você vê hoje o Caíto, você olha a Chili Beans. Mas quando você vê a Chili Beans, você não vê o Caíto. Entendeu? Porque a essência dele é a Chili Beans. No que ele acredita, a Chili Beans acredita. Mas ele cresceu tão bem que ele fez o quê? Pera aí, deixa eu sair, porque agora a Chili Beans por si só vende. Hoje você olha pro Caíto, quem é Caíto? Ah, o dono da Chili Beans. Opa! Só um público que lida com empreendedorismo conhece mais o Caíto, mas o público consumidor do Chili Beans às vezes não é tão conectado a ele assim. Não, nem é. A Havaiana, não sei o que eu dou, mas a Havaiana vende sozinho. Porque a marca foi construída nesse Uma ponto. coisa qualidade, cara. Mas por um tempo você tem que acreditar no teu próprio produto. Você tem que consumir o teu produto. A gente no marketing veste a camisa do produto. Não, e o case da Havaianas é muito interessante, porque assim, a Havaianas quando ela começou, isso é uma questão de vinculação por associação, valor de marca por associação. A Havaiana quando ela começou há muitos anos, tipo, no fim do século passado, acho que até um pouco meados do século passado, não me lembro agora, e ela era considerada, tipo, calçado de pobre. O que a Havaiana começou a fazer? Era da alpargatas. Alpargatas. Isso. Era um chinelo de pobre. A Havaianas era um chinelo de pobre. Como ela começou a agregar valor a ponto dela ser pirateada, começou a fazer campanha com gente famosa em situações comuns. Uhum. Então, tipo, você via várias Havaianas, vários comerciais da Havaianas com artistas globais extremamente proeminentes e populares. E a marca foi ganhando valor a ponto de fazer do próprio aviso anti-pirataria um slogan, tipo, recuse imitações. Isso. Entendeu? Isso é um rebranding. É Havaianas, você as reposicionar. legítimas, né? As legítimas, recuse imitações. Era uma parada que há 50 anos atrás era uma banalidade. Que qualquer um podia fazer e tanto faz. Hoje, a campanha deles é em cima da legitimidade de um produto.
Então, reposicionamento de marca, já que a gente falou do Caíto, falou do Avan, às vezes é muito importante. Você já começou um projeto, o projeto está andando, mas você precisa fazer uma coisa diferenciada. Então, reposicionamento de marca também tem isso. Tipo assim, é de você agregar valor ao teu projeto, à tua marca, em cima de associação. A Havaiana fez isso utilizando atores globais para poder fazer campanhas que agregassem valor a ela. Por isso que muitas vezes a gente recomenda para quem está iniciando desenvolver estratégias de publicidade que sejam com influenciadores que topem, tipo, se você não tiver muito capital, de você negociar com um influenciador que tope fazer permutas com o teu produto. Porque a imagem de popularidade dele, se ele estiver alinhado com seus interesses para tua marca, é óbvio, ele vai agregar valor por associação para tua própria marca. Sim. Então a tua marca vai ser percebida por causa da imagem daquele influenciador, sabe? Um outro caso de rebranding também muito interessante é o da H2O. Sabem a H2O, Sim. aquela água? Vocês lembram da 7-Up? Lembro. Sim. Então, a 7-Up... 7 vermelho, garrafa verde. A 7-Up, ela era um refrigerante, mas ela não vendia como refrigerante porque ela era constantemente questionada por conta do sabor e da gaseificação ser inferiores ao dos refrigerantes que estavam dominando o mercado. A 7-Up mudou a fórmula dela? Não. Ela começou a ser vendida como água saborizada e mudou a marca para H2O. É a mesma fórmula, o mesmo produto, a mesmíssima coisa. Nossa, mudou Só a que a roupa. mensagem passou a ser diferente. Inclusive está E é um escrito- produto que não é barato hoje. Sim. Inclusive tá escrito refrigerante no Na rótulo. garrafa. E a galera bebe como se não fosse refrigerante. Como se fosse um upgrade de água com gás. Exato. Mas ninguém chama de Doda. Ó, um exemplo. É. Nem é só da refrigerante. É um produto H2O, E agora que aqui, vende. que é água H2O. vocês falaram aqui Seguro químico da água. em pontos, só para um último ponto aqui, e até uma dica pra galera, que é o seguinte, acho que o maior exemplo de marca que está sendo consolidada recentemente é a Carmed Fini. Uhum. É muito forte. Por quê? Ele falou de permuta, falou de influenciadores, foi assim que surgiu uma Carmed Fini. Através de alguns influenciadores que foram postando, daqui a pouco começou-se uma procura gigante, ninguém achava, quando a galera foi ver e foi surgindo através de influenciadores, não foi anúncio em TV. Foi surgindo dentro de TikTok. Então, a gente falou de Google, o Google teve muito, muito forte. Só que o YouTube teve muito forte. Hoje, um movimento que tem sido iniciado muito forte é o seguinte. Você quer aprender a fazer um arroz? Tu não joga mais no YouTube. Joga no TikTok. TikTok. Você quer aprender uma parada? Tu ir no TikTok. Aprendi isso aqui no TikTok. Aprendi essa receita no TikTok. O TikTok está se tornando um lugar de busca. Como o Google tem o Google Maps. O Instagram está se tornando o Google Maps. Que era brincadeira, o TikTok virou business. Exato. Então, assim, Porque ele já tem um referencial, inclusive, diferente do YouTube, porque o YouTube ele já tem aquela premissa de você esperar conteúdos mais longos que 10 minutos. O TikTok ele é mais dinâmico. Então, quem sabe Mais produzir no prático. TikTok conteúdos didáticos, sabe produzir um conteúdo que ensina rapidamente. E é o tudo E a que a galera quer. sociedade É o tá que a querendo mais galera hoje quer. isso, né? É o que a Agilidade, galera quer. velocidade, o tempo todo, Então, né? assim, saber posicionar sua pequena marca no TikTok. E aí, entenda, TikTok, a gente não tá falando de comércio muito pequeno local. Porque o TikTok, ele também é Brasil. Tá? Então, assim, hoje como fazer brownie em Caxias? Só que eu vou atingir cara de São Paulo. TikTok recomenda. Então tem que ser mais generalista. Eu tenho que ser mais generalista. Você não Mas pode ser muito local mas ali. saber, não tanto, porque vai ser mais difícil você crescer. Uhum. Mas saber posicionar a tua marca dentro do TikTok tem um potencial gigantesco. Se você é mais local, o ideal é você focar em Instagram, hoje. Instagram. Porque o Instagram, você consegue pegar influências da região, coisa isso. O TikTok, ele é mais Brasil. Ainda é mais Brasil. É igual o Reels, por exemplo, que entrega pra quem curtir, quem gostar. Não é tipo só pela região, a não ser que você faça um tráfego sobre isso. Inclusive, esse é um assunto que a gente pode fazer para um outro Terceiro podcast. Uma terceira parte, Um né? terceiro. Terceira parte, não, porque isso daí se deixar. É, porque a estratégia de rede social para saber como utilizar cada canal para uma coisa diferente, para somar na tua estratégia de comunicação, É muito importante. é muito importante. isso. A gente pode fazer um outro episódio só disso. Pô, e esse podcast tá vendo igual Rambo, né? 1, 2, 3. É, exatamente. Só que no próximo a gente troca de roupa. Dessa vez a gente vai trocar de roupa. Cara, e trazer um também. Tu também é da igreja? Sou. Pô, gostaria de trazer um pra falar sobre religião. Cara, eu adoro
adoraria Eu falar. adoraria Eu também. fiz teologia, então seria muito Então, interessante. você já tem Eu um conhecimento à vontade. Adoraria, tenho experiência bastante com Pessoal, é isso aí. Seriam as com a mesmas religião. pessoas, só que falando de De teologia. vários assuntos Eu fui- diferentes. Meus pais são pastores e eu fui líder de célula com os 16 anos de idade. Então, bagagem é o que Liderei não falta. até- E tem liderei bagagem mais de 5 contraste, anos. porque eu sou neto de muçulmana. Eita Que lasqueira. isso? Eu liderei até os 23. É o rosário dela, inclusive, da avó Glicia. Caramba! Eu liderei maneiro, célula cara. até os 23 anos. Você tá com 23 agora? Tô com 23? Então foi agora há pouco, recente. Eu só parei recentemente porque eu dei foco no trabalho e porque eu vou casar. É, teve que, no momento, foi a prioridade. Eu do falei, olha, eu momento. preciso casar, então tô todo dia trabalhando. Acabar o casamento a gente vai voltar nesse caminho. Então, assim, eu tenho uma bagagem bastante sobre isso. Sobre conferência, já fiz muita. Posicionamento. E... Cara, eu tinha Tem vontade de muito falar, assunto. porque assim, nos últimos dias eu tenho me questionado muito algumas coisas sobre religião. Aham. Religião, como assim, sobre Cristo, melhor dizendo. Entendeu? Eu não volto tanto a minha atenção para doutrinas, mas eu queria entender um pouco mais de Deus, me aproximar. Cara, uma pergunta que eu me fiz. Vou encerrar aqui já. O editor já tá Mas maluco, já nesse querendo momento- encerrar. Tá fazendo corte assim direto, tipo, porque é 1h30 de gravação, ele vai ter 2 horas pra E vai cortar. ser aquele assim. Ó, lembrando, é um assunto polêmico. Palavras do Renato pra terminar. Momento de paz. Não, é sério. Real. Pode deixar. 93 FM. Tinha que ter, Não, né, sério, bicho? porque assim, teve uma vez que. Papai. Eu não sei se de repente, assim, na experiência de vocês acreditam em revelações. Eu sou muito cético quanto a essas coisas. Só que aconteceu uma situação comigo, que eu não vou falar agora porque senão eu vou me prolongar. Quando acabar aqui eu conto o que foi. Aham. Aconteceu uma situação comigo que, assim, me deixou muito, muito, muito balançado. Tipo assim, no momento eu fiquei muito sentido. E eu não paguei pra ver. A pessoa chegou, ó, tô te dando essa revelação, é isso, isso e isso. Parei. Só que quando ela deu essa revelação, ela falou, ó, Deus ele tá te dando essa salvação porque ele tem um propósito futuro pra você. Ele gosta muito de você, ele tem um propósito pra você. Só que eu nunca, tipo assim, eu aceitei, eu acatei, agradeci, só que eu nunca me perguntei qual era esse propósito. Uhum. Por que eu tô aqui? E nos últimos dias eu tenho me questionado um pouco mais sobre isso. Então eu tenho tentado entender um pouco mais sobre a palavra, buscar, consumir um pouco mais de conteúdo. Eu nunca fiz um estudo aprofundado da Bíblia, eu sei o que as pessoas falam. Uhum. Então, assim, eu tenho voltado um pouco mais a atenção. Eu tô tentando me inteirar um pouco mais, tentando me aproximar, para quem sabe Deus fale comigo de maneira direta. O propósito que eu tenho para você é isso aqui. Vai lá e Eu faz. só digo uma coisa, não se cobre. Sinta que o tempo vai dizer. Sim. É, tem muito isso, É, e, porque assim- é tipo uma construção onde você vai ficando cada vez mais sensível àquela voz ou aquelas orientações que você tá recebendo. Dia desses, eu tava conversando com uma pessoa que tava trazendo exatamente essa mesma coisa. E eu ilustrei Deus da seguinte maneira. Às vezes, Deus é como um amigo silencioso que anda do nosso lado soprando conselhos sutis que nem sempre a gente ouve. que tá em E às vezes, não, nem digo isso, é porque às vezes que você é- escuta e sente. Sim. Tipo, às vezes ele é um amigo silencioso que te dá conselhos sutis. Sim, pode vir de outra pessoa que fala isso e aquilo outro e tal, porque o próprio provérbio diz que na multidão de conselhos às vezes existe sabedoria. Mas Deus também às vezes é como uma ilha. Você tá num mar super confuso navegando e de repente você encontra um lugar de descanso. Deus às vezes ele se revela de uma forma muito pessoal. É, tipo, ele decide se revelar de uma forma muito objetiva. E às vezes ele é mais sutil. E nessa sutileza, muitas vezes, o interesse dele é construir um ambiente sensível em você para que no momento que ele se revelar como essa ilha, Você você esteja consiga pronto pra reconhecê-lo. isso. Exatamente. Exato. E assim, a Bíblia fala, né? Quem me busca, me encontra. Então, conforme você buscar cada vez mais, ele vai revelar. Porque não tem sentido nenhum ele não revelar. Porque se ele tem um propósito pra você, ele quer que tu cumpra. Se ele Exato. quer que tu cumpra, ele vai te revelar o propósito. Só que a gente tem que entender que existem propósitos espirituais. Então, assim, chamados. Eu acredito muito nos 5 ministérios. Chamado pastoral, chamado pra isso. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que existem propósitos que é o caminho que me faz cumprir o meu chamado espiritual. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho um chamado pastoral, mas eu sou de cantar. O cantar vai ser um caminho onde eu posso atrair pessoas e pastorear essas pessoas. Se eu falo muito, o conversar vai ser um caminho
é um propósito no sentido de ser um caminho que vai me alcançar a pastorear as pessoas, levar para o lado mais espiritual, aconselhar, ou mesmo o lado evangelístico de você ganhar pessoas. Então existe todo esse contexto. O que o Rafael falou é perfeitamente um exemplo. Só que assim, nosso sentimento tem que estar sensível. Exato. Pra E às ouvir. vezes ele não vai revelar o propósito de uma maneira muito objetiva, porque se ele chegar e colocar escancarado, você pode não estar pronto para poder assumir. Exato. Então Mas ele assim, precisa ir trabalhando coisas. É como a gente fala no marketing sobre quebra de objeções. exato, mas é exatamente isso. E aí Ele você vem vai meter os quebrando. pés pelas mãos. Mas sendo sincero, um ponto que eu recomendo para qualquer pessoa é: Deus, se for isso, faça tal coisa. Nunca dá errado. Pede. Sabe por quê? Alguma forma você vai ver acontecer. Sim, e tem uma. Eu não me lembro agora em qual texto exatamente, mas existe um personagem na Bíblia chamado Gideão. Ele defendia o povo hebreu e tal. E aí teve uma vez que Deus chama ele para poder fazer uma parada. E ele fica meio duvidoso. Ele fala: Senhor, se é para fazer isso aqui, faz chover aqui. Aí choveu. Só que ele não teve certeza. Aí pediu de novo: se é para fazer isso mesmo, e se esse sinal foi seu, faz chover em tudo quanto é lugar, menos aqui. Isso é texto em Velho Testamento. Então, eu acredito muito que na nossa ingenuidade, na nossa, às vezes, certa imaturidade, não no sentido de ignorância, mas de desenvolvimento mesmo. A gente ainda está Falta de conhecimento como um todo. de ser cru espiritualmente, Deus ele se compadece para poder dar esses sinais para corações que ainda estão crus para acreditar nele. Uhum. Então, tipo, ele vai falando de modo que você possa entender. Se nesse momento você realmente só consegue entender o que ele quer, vendo sinais como esse, acredito muito nessa misericórdia que dá esses sinais para você poder alcançar isso. Exato. Entende? E aí, conforme você vai andando, vai chegar o momento que os sinais não são necessários, porque a jornada espiritual da gente, ela se dá para que a gente chegue à semelhança de Jesus Cristo no seu caráter, na sua relação com o ser humano e na sua relação com Deus. Essa semelhança com Cristo, que foi? Ah, desculpa. É que essa altura do campeonato, acho que ele já até cortou, já nem tá gravando mais. Essa semelhança com Cristo, ela é o objetivo final de todo o processo de salvação que Deus desenvolveu. É se parecer com Ele, nesses 3 elementos. Meu caráter interno, a forma como eu me relaciono com as pessoas e a forma como eu me relaciono com Deus. E ele diz que eu e o Pai somos um só. Então chega um momento que no seu desenvolvimento, o teu coração está tão alinhado com Deus que o que você faz é o que Deus quer e o que Deus quer é o que você também quer. Exatamente. É o tipo pedir em nome de Jesus. Eu vi um exemplo disso que é sensacional. Que às vezes a gente usa o em nome de Jesus, amém, como um trunfo para todas as nossas orações. Mas é literalmente pedir o que Jesus pediria. Tipo, é um exemplo do esdrúxulo. Vamos supor que nós estamos todos aqui e Jesus passa um fone pra gente falando: gente, vocês vão passar no BK, pede um sanduíche pra mim. A gente já conhece Jesus e sabe que Jesus só come Upper. Pra que eu vou pedir outra coisa? O pedir em nome de Jesus é isso. É pedir o que ele pediria. E é por isso que a nossa jornada espiritual, nosso desenvolvimento de fé, esse amadurecimento é nessa busca. É a buscar esse alinhamento que fica quase sobreposto um ao outro. O meu caráter e o caráter de Cristo se sobrepõem. E vira uma coisa só. Não fica um combate eterno, sabe? A ponto das Deus em pessoas mim, né? te olharem Exatamente. e verem Deus. Sim. Assim, caraca, você se parece com Cristo. Por exemplo, eu costumo dizer que Paulo era muito audacioso. Mas Paulo fez algo que todos nós tínhamos que fazer. Paulo olhou para as pessoas e falou assim: sejam meus imitadores, assim como Porque eu sou de Cristo. Cristo. Então, assim, pode me imitar. Pode olhar para mim e me imitar. Porque eu tô imitando a Cristo. Então você me imitando, eu tô imitando Cristo. Imagina, você tem que ter moral. Tu tem que ter muito Tem que gabarito. ter muita moral. Tem que Mas ter, assim, tem. a ponto de falar isso, eu acho que é muito legal. E o Rafael falou de Gideão, mas, por exemplo, Pedro é um exemplo disso, trazendo pro Novo Testamento. Ele olha, tá no barco. Jesus, se é tu mesmo, me faça andar sobre as águas. Vem. Então vem. Homem de pouca fé. E aí ele vai. Até o momento que ele olha pro lado, ele cai. cai. Jesus pega ele e ele fala: homem de pouca fé. Essa Mas parte o eu acho sen- engraçado. mas o Homem de sentido- pouca fé. Mas no Eu sentido acho é tipo engraçado. assim, Seu bullying. Jesus, se é pra ir por ali, Me mostra. me mostra. E me dá ordem pra isso. E assim, aí você tem que estar aberto a
sinais simples. Por exemplo, Jesus, se é pra eu ir por aqui pelo... Quem é aqui, daqui de Caxias? Indo aqui pela Washington Luiz? Washington Luiz, me avisa. Aí no caminho que você vai normal, tá com o sinal fechado. Aí eu vou entrar aqui. Isso é exemplo esdrúxulo. Sim, mas, sim, tipo, mas é pra figurar. é pra Porque figurar, Jesus, é. ele também tá nas coisas simples da vida. Sim. Tá? E um exemplo que eu acho muito legal é a gente entender o seguinte. Existem duas passagens na Bíblia que é muito igual. Que é a parte do pescar. É muito igual. Os discípulos estão pescando, Jesus chega e fala, joga do outro lado. Eles jogam do outro lado. Mesmo mar. Depois 5 acontece... metros de diferença. Jesus morre, tá lá. A mesma situação. Só que Jesus não fala do outro lado. Ele fala, joga do lado direito. Agora a ordem foi outra. Uhum. Lá ele poderia ter jogado do lado direito, mas a Bíblia não aceita isso. Joga do lado direito. Eles jogam e dá certo. Isso o que isso significa? Pra mim, a Bíblia fala que Deus me sustenta pelas suas destras, pela sua mão direita. Então, pra mim, esse exemplo é... Galera, eu não tô mais presencialmente com você como homem agora. Então, olha pro espiritual, porque eu vou estar sempre lá com você. E se quiser desenvolver melhor isso, você que tá nos ouvindo e nos assistindo, e você que tá como âncora Vamos aqui, pro terceiro... assistam a série The Chosen, que é muito boa, inclusive. Ou Da o onde? terceiro podcast. Tá na Cara, Netflix? ó, a primeira temporada tá Não, na é um Netflix. aplicativo. Tá na Netflix já? A primeira temporada tá na Netflix e as outras 2 temporadas, que vão ser 7, elas estão no site do TheChosen.tv. Dá pra poder assistir online aplicativo pelo notebook, próprio também. E também tem um aplicativo se você quiser assistir no celular. É muito boa, teologicamente coerente, os conteúdos são excelentes, você vai chorar em todos os episódios. Opa. E espero que Deus fale com você de verdade. Vai ser muito bom. Com você Amém. também. Que assim seja. Amém. Amém. Galera, obrigado mais uma vez pelo tempo, A pela gente que oportunidade agradece, de estar aí de verdade. conosco. Fazer um... Ah, tá. Aí. Aê! Aê! Vamos lá, faça suas queixas agora. Ah. Vocês ficaram gravando fazer 2 suas horas e 3 horas meia. de podcast. Eu vou ter uma pista de muito bagulho pra editar agora, graças a vocês. Então, para encerrar aqui, né? O Fernando tá aqui com a gente, eu que estou sentado aqui. Hoje tá sendo o último episódio do ano. Sério? Hoje é o último episódio. Daqui a 3 dias encerra um ano, 2023, então a gente encerrou com a Outside aí, 2023. Que honra. Que honra, cara. Vou falar de uma... Será? Para 2024. 2024, falando e sendo abençoado. Amém. Graças a Deus. Então, ó, Renato vai encerrar aqui agora. Vou apagar a luz. Pô, já que vocês encerraram 2023, a gente tem que marcar pra vocês abrirem em 2024. Eu topo muito. Ah! Topo muito. Eu topo demais. Fechou aí. É só marcar a data agora e vamos abrir 2024. Perfeito. Bom ano novo, Então tá fiquem com combinado, Deus. Gratidão no resenha por estar aqui, Rodrigo e Renato. Pessoal. Gratidão, muito show fazer isso com vocês. Gratidão mesmo. Show. Sempre. Tamo junto, galera. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Aquilo que eu sempre falo, vocês sabem o que é. Dá uma moral pra gente aí. Compartilhe os nossos cortes também. Nossos cortes já assumiram agora. Galera, Compartilhe os meus cortes, porque eu falei muita coisa. Apaga a luz. Interessante. tchau, tchau. Entra lá no perfil da Outside. Sim, E você sim. que precisa de um negócio, precisa de um marketing, dá um... Corta o microfone. Outside. direct, chama no direct. Tchau, tchau. Valeu. Aê!